Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério da Webspace Marketing. Esse é o nosso primeiro vídeo, todas as sextas-feiras de 2017 e nos próximos anos também, mas especificamente em 2017 nós vamos ter nas sextas-feiras vídeos para a comunidade e esses vídeos eles vão apresentar um formato de conhecimento contínuo. O que eu quero dizer com formato de conhecimento contínuo? Não vão ser etapas quebradas, vão ser etapas sequenciais. Nós vamos abordar um tema, dar continuidade nesse tema até que ele termine, e a partir disso você vai obter um conhecimento de planejamento de marketing, integração comercial e também um planejamento de projetos propriamente dito envolvendo esses dois universos, do marketing comercial. Afinal, eles têm que atuar de forma conjunta para se obter os melhores resultados, ok? Então, toda sexta-feira nós vamos ter vídeos na Webspace, no YouTube, no Facebook, ok? Esse primeiro vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas os vídeos eles não vão passar de 10 minutos, alguns de 5, 3 minutos, justamente para te dar uma visualização de ferramentas e planejamento, ok? A execução, nós vamos dar dicas e informações, mas daí cada negócio cabe observar o seu universo para fazer uma execução de uma forma mais efetiva desse planejamento, ok? É importante ressaltar que nós vamos segmentar um pouco o universo B2B e B2C, ou seja, o universo corporativo, o universo varejo, para que você tenha uma visão mais apropriada para o seu negócio. Então a gente não vai fazer algo de uma forma universal, tentando abranger todo o mercado. A gente vai segmentar para que você possa aproveitar da melhor forma possível esse conteúdo a ser transmitido, ok? Então vamos lá dar uma introdução nesse nosso primeiro vídeo. O que a gente vai falar um pouquinho nele? A gente vai falar visão de projeto, visão de passos desse projeto e do cronograma, visão de ferramenta, visão de treinamento e acompanhamento, ok? Então vamos começar a falar um pouquinho da nossa visão de projeto. Dentro da nossa visão de projeto, aqui na agência, por exemplo, a gente trabalha com o Scrum, ok? É uma metodologia que nós falamos, metodologia de projeto ágil. Por que é uma metodologia de projeto ágil? Porque ele acontece ciclicamente, você não precisa parar a estrutura, você tem um acompanhamento praticamente em tempo real de todas as informações e tudo que está acontecendo. Como que funciona? Você define o que você quer fazer, o que você quer desenvolver, a campanha que você quer realizar, você quebra essa campanha em tarefas, em atividades, ok? E você vai distribuir essas atividades por um período. Por exemplo, eu estou falando aqui de uma forma bem genérica, porque como eu falei no começo, esse vídeo vai ser só uma apresentação do que a gente vai ver durante o ano, mas já dando algumas dicas. Então a gente vai ver cada um desses itens de uma forma mais aprofundada, ok? Então, você tem lá o seu PO, seu Product Owner, que é o dono do produto, de certa forma, vamos dizer assim, em que ele que vai determinar o que é necessário a ser desenvolvido. Imagine que você tenha na sua loja um gerente de marketing, ele vai falar assim, ó, nesse mês nós vamos desenvolver uma campanha falando sobre o lançamento de um novo produto, estamos começando o ano com um novo produto, vamos fazer essa campanha. Ok, o que vai conter essa campanha? Vai ter ações no Facebook, vai ter ações no blog, vai ter vídeos, vão ser desenvolvidos anúncios pagos no Facebook e no Google AdWords, vai ter um hot site, uma landing page, enfim, o que vai ser feito? Vai ter uma visão universal do que vai ser feito, e através dessa visão universal você vai fazer o desenvolvimento do backlog, ou seja, você vai desenvolver uma espécie de checklist de macroatividades e a partir disso você vai verificar quanto tempo que leva essas atividades a serem desenvolvidas e vai quebrar elas em partes para facilitar o acompanhamento e distribuir essas partes de tempo em tempo. Aqui na agência, como eu falei, a gente tem uma campanha de desenvolvimento mensal, então todo mês a gente começa uma nova campanha para os clientes ou para a gente mesmo, e a partir disso, nessas campanhas, semanalmente a gente quebra em pequenas atividades, que nós chamamos esse ciclo menor de sprint. É a partir desse ciclo menor de sprint que nós pegamos as atividades maiores desenvolvidas no backlog, quebramos ela em parte, vamos distribuindo durante semanas conforme o tempo e conforme as possibilidades, ok? Depois, quando as atividades são distribuídas para as pessoas e elas estão sendo desenvolvidas, você tem o que nós chamamos de daily meeting, ou seja, todo dia você vai observar o que foi feito, o que vai ser desenvolvido e o que está sendo feito, para verificar se existe algum impedimento, algo que está impedindo aquela ação, aquela atividade de ser realizada. Daí no papel do Scrum Master é de monitorar esse universo. O que é o Scrum Master? É como se fosse o líder de equipe, ok? Ele vai monitorar
esse universo das atividades e vai verificar o que está sendo impeditivo do caminhar do projeto. E ele vai tomar ações e medidas junto com o Product Owner ou junto com o cliente, enfim. Ele vai tomar ações para que as atividades não parem. Das atividades passa por uma revisão e o ciclo vai dando o andamento. Semanalmente as atividades vão sendo executadas, a campanha no mês está sendo finalizada e vão acontecendo as entregas. Ou seja, ó, terminei essa postagem no Facebook, vou encaminhá-la para aprovação, para depois publicar. Então esse é um ciclo de projeto. Existe uma solicitação inicial do PO, é desenvolvido um macro cronograma de atividades distribuídas em 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, isso você pode definir conforme a sua realidade, seu produto e a sua empresa, e a partir disso são quebrados em partes menores, onde as atividades são executadas, com o acompanhamento de um líder, assim podemos dizer, que é o Scrum Master, e isso é monitorado até a entrega final de cada uma das atividades para aprovação ou não. Quem faz essa aprovação? Product Owner, porque ele solicitou e ele vai acompanhar de perto se a atividade entregue está em conformidade com o que ele solicitou, ok? Então, nesse primeiro passo de projeto, de verificação, a gente tem que ter noção que projeto é fundamental. Trabalhar com método de projeto, trabalhar com processos, saber envolver as pessoas neste universo é fundamental para que a sua campanha se desenvolva de uma forma plena, ok? Trabalhando com projetos, você tem uma forma mais completa, rápida e ágil de definir, desenvolver e mensurar atividades, o seu orçamento, o seu tempo. Você consegue desenvolver correções e efetuar análise no meio do percurso, porque às vezes acontece algum imprevisto, ok? E você tem que dar uma pausa em alguma situação, e aí você já tem uma previsão, olha, isso vai atrasar um pouco, vamos conseguir recuperar esse atraso, olha, vai ser necessário mais um investimento financeiro nessa situação para suprir uma necessidade. Então, praticamente as situações acontecem em tempo real. Você consegue atribuir responsabilidades dentro de um projeto e cobrar essas atividades direcionadas para as pessoas para que elas tenham a melhor qualidade possível e se alcance o maior resultado possível. E a partir desse ciclo você vai ter entregas mais maduras e com alta performance, ok? Então o primeiro passo que você vai fazer na definição da sua campanha, seu planejamento de marketing, é definir qual modelo de projeto que eu vou trabalhar, ok? A partir disso você consegue já ter uma visão de indicadores, o que vai ser feito e distribuir isso em atividades. Porque a partir disso a gente vai para uma segunda etapa que é a nossa visão de passos a serem desenvolvidos dentro do nosso planejamento de marketing, ok? Então no primeiro passo você vai fazer uma pesquisa e vai efetuar definições a partir dessas pesquisas, ok? Nessas definições de pesquisa você vai verificar quais são os canais de comunicação que você tem, os próprios, tá? Site, telefone, enfim, e-mail, quais são os canais de comunicação que você tem on e offline e como você atende o seu cliente. Tenha claro para quem você quer vender o seu produto, com quem você se comunica através desses canais. Então defina a sua persona, ok? A gente vai explicar futuramente o que é persona, não nesse vídeo, nos próximos vídeos, mas tenha bem claro, a partir dos seus canais de comunicação, canais de venda, canais de contato e atendimento, para quem você quer vender. Saiba muito bem o que você está vendendo, qual é o valor, quais são as virtudes que seu produto leva para o cliente. Se você estiver vendendo um produto simplesmente por vender e fazer como todos fazem, você vai ficar brigando por preço. Então saiba muito bem posicionar o seu produto, saber quais virtudes, quais problemas eles resolvem, ok? Analise os seus concorrentes. Você pode desenvolver uma análise de SWOT para verificar o seu produto, a sua empresa, o que ela tem de pontos fracos, o que ela tem de pontos fortes, o que ela tem de oportunidades. Toda essa análise com relação à sua empresa, seu portfólio, também as empresas concorrentes e o portfólio das empresas concorrentes, ok? Venda para o seu cliente valor e não simplesmente preço. Isso que vai fazer toda a diferença, principalmente no universo digital, ok? Porque lá você não tem... o universo digital ele é um pouco gira em torno de um contraste, porque você tem contato com todo mundo, mas muitas vezes você não tem contato com ninguém. É meio estranho dizer isso, porque às vezes esse contato com ninguém não significa que você não está falando com ninguém, mas você quer colocar seu produto de uma forma tão geral e tão ampla
você não acaba atingindo ninguém especificamente que está interessado realmente no produto ou faz parte do seu público-alvo. Então você tem que conhecer muito bem o seu produto e sua persona para ter uma maior precisão nas suas ações, ok? Você já tem presença em mídias sociais, canais de conteúdo? Mídias sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfim, canais de conteúdo, YouTube, um blog. Já tem essas presenças? Quais são os canais que tem? Quais são os números que você tem do ano anterior? Quantos acessos teve no seu site? Quantas pessoas, em média, marcaram presença no seu Facebook? Quantos likes aumentou o seu Facebook? Quantos fãs aumentaram no seu Facebook durante o período? De onde eles vieram? Então fazer toda essa mensuração. Lembrando que likes muitas vezes não significa uma coisa extrema, ok? Você tem que observar muito mais o conteúdo que você desenvolve em relacionamento com o cliente, como está o volume de compartilhamento dessas informações, se existe a socialização do consumidor com a sua marca nas redes sociais. E muitas vezes esses números macros, eles não querem dizer muita coisa se não bem analisado, mas é importante mensurá-los para verificar se você tem uma ação crescente dentro das mídias sociais também, ok? Você tem definido o seu funil de vendas? Você faz marketing de atração através de inbound marketing, através de blog, iscas digitais? Você já fez? O que foi feito? Tudo isso tem que colocar no papel. Você tem um departamento comercial interno? Se você tiver esse departamento comercial interno, quais são as ações realizadas com integração com o marketing? O jornada de compras que define muito isso para você, que é saber qual que é a proposta de valor do produto, quais as ações a ser realizadas, onde começa o papel do marketing, onde termina, onde começa o papel comercial, onde termina. Isso aí também nós vamos falar futuramente. Mas é importante você já observar esse cenário. É que é importante observar no universo B2B e B2C que muitas dessas ações ficam são um pouco densas e maçantes para o universo do varejo, ok? Então, o varejo, por exemplo, ele pode trabalhar muito mais com mídias sociais, com canais de conteúdo voltados ao público do varejo, obviamente. E já uma empresa B2B, ela pode trabalhar com maior força no inbound marketing, no outbound marketing, o funil de vendas. Então, igual eu falei para vocês, cabe analisar qual segmento é de atuação e a partir disso, como você vai desenvolver sua estratégia através do seu planejamento antecipado, ok? Você tem um cronograma, pelo menos básico, definindo pessoas, responsabilidades dela nas suas mídias, quem vai executar isso, você já tem uma agência, não tem uma agência, você tem o desenvolvimento interno de ações, quais processos envolve esse desenvolvimento, quais indicadores você tem, qual é o orçamento que é destinado o apoio ao alcance a um público mais qualificado, enfim, você tem um gadget de marketing a ser aplicado, tudo isso tem que ser analisado dentro do seu cronograma, ou seja, você tem ações de marketing a serem realizadas, qual o tempo, quem são as pessoas envolvidas, qual o orçamento que você tem e quais são os números que você espera com base em uma meta real. Não adianta, por exemplo, você ter uma média de 20 conversões por mês, em um período do ano que é bom para você, daí você fala assim, ó, janeiro não é tão bom, eu quero ter 40 conversões. Então você tem que começar a mensurar e verificar uma realidade sempre na melhoria contínua, ok? Seu marketing, seu comercial conversam constantemente e estão desenvolvendo esse planejamento em conjunto. Isso é fundamental, e seja no varejo, ou seja no universo B2B, no universo corporativo, é fundamental. Se existem ações de marketing a serem desenvolvidas, tem que ser dialogado com o comercial para verificar as melhores ações em conjunto, ok? Então, nesse primeiro passo de planejamento, são essas as perguntas que você vai efetuar basicamente, e a partir disso, você vai começar a fazer os rascunhos, as etapas iniciais de planejamento para formalizar algumas ações, ok? Segundo passo é justamente formalizar essas ações através de um cronograma e o desenvolvimento das mesmas, tá? Você vai definir um cronograma de ações com temas e campanhas mensais, bimestrais, enfim. Você vai pesquisar os conteúdos a serem desenvolvidos, você vai verificar o que está se falando sobre o seu produto no mercado, sobre o seu serviço, como está sendo desenvolvidas as ações do concorrente. É óbvio que você não vai copiar, mas você vai ter esse comparativo
ok? Para verificar qual que é o melhor caminho a ser tomado. Você vai observar quais canais e quais ações vão ser desenvolvidas dentro desses canais conforme o cronograma. Daí você vai efetuar esse cronograma de tarefas conforme o projeto de distribuição. Aqui a gente sugere que seja um projeto mensal e atividades a ser executadas semanalmente, ok? E que se tenha um responsável mínimo para que se dê a continuidade para a gestão de conteúdo, para desenvolver sua proposta de valor, para apresentar ela para o público de uma forma clara e objetiva, ok? Se você tem um planejamento, alguém tem que executar, então no mínimo você tem que ter um responsável para essa execução contínua das atividades. Você pode falar, Rogério, eu tenho uma pequena loja e eu mesmo que cuido das minhas publicações, não tem problema. Dentro do cronograma você vai definir o período e o ciclo dessas ações e vamos seguir esse cronograma, ok? Análise da jornada do comprador para o desenvolvimento do seu plano de produtos, publicação e conteúdo. Eu vou falar um pouquinho mais no nosso próximo vídeo da próxima sexta-feira sobre a jornada do comprador, ok? Então, fixem isso. Jornada de comprador traz informações importantes para você definir conteúdo e para quem você quer destinar esse conteúdo. Aplica o processo de revisão contínua, pode ser semanal, uma sugestão, né? Garantindo que as entregas sejam efetuadas dentro do prazo e com a qualidade necessária. Então, se você tem um projeto mensal, você vai fazer uma verificação semanal do que está sendo feito, o que foi feito, se foi entregue com a devida qualidade, publicado com a devida qualidade, e também se o que irá ser realizado não existe nenhum impeditivo a ser construído, ok? Administre dentro do projeto ações que consomem tempo e orçamento, mantendo-as sempre dentro do processo. Se uma ação consome muito tempo e você sabe que aquela ação vai consumir boa parte do seu orçamento, fique mais próximo ainda do monitoramento dela para alcançar a otimização das etapas dessa ação, para que você não tenha nenhum imprevisto de uma forma muito impactante dentro do seu planejamento, ou que não haja nenhum imprevisto com essas ações, ok? É o famoso se precaver para que tudo aconteça bem, certo? Então, nas etapas de planejamento, etapa de definição de cronograma, etapa de construção de ações, a gente vai começar a mensurar a partir do momento que é desenvolvidas essas ações, o que pode ser realizado com informação relevante para o seu cliente e algumas dicas a gente coloca aqui. Então você pode, por exemplo, fazer landing pages com formulários, iscas digitais que vão passar por contato, newsletter, fale conosco, depois você pode trabalhar. Então se você tem, por exemplo, uma autopeça, de certa forma, e você analisa que dezembro e janeiro, período de revisão de carro, olha, nós vamos fazer aqui um e-book para você, ou um vídeo rápido, explicando quais são os passos fundamentais que você tem que observar na revisão do seu carro. E se você precisar de alguma peça ou alguma informação, você pode contar com a gente. Você pode fazer um vídeo que você coloca em uma página que é apresentado para a pessoa depois que você captura os contatos dela. Okay? Você pode fazer um e-book, um livro digital, em que a pessoa pode fazer download para acompanhar as etapas da revisão do carro, por exemplo. Então, tudo isso pode ser analisado dentro da construção de conteúdo para que você atraia mais clientes nesse período, ok? Crie ofertas que sejam realmente atraentes e exclusivas. Vamos pegar o exemplo aqui da Black Friday, ok? Que o pessoal até chama no Brasil de Black Fraud, a maioria das vezes. Porque você observa que os preços não são muito atraentes, em grande parte, que não existem elementos exclusivos, ok? Até comentava com algumas pessoas aqui da agência que ano passado eu havia comprado um tablet e 2 meses antes da Black Friday, chegando na Black Friday, o tablet havia mantido o preço convencional, um pouco, 15 dias antes, alguma coisa assim, ele tinha dado uma valorização no preço, né? Depois voltou em um preço acima do que eu havia pagado um período anterior. Então, existe essa cultura ainda no Brasil
Claro que existem outros países, mas aqui estamos falando do Brasil, então vamos colocar a situação no Brasil. Existe ainda uma cultura de não separar preço de valor de uma forma concreta, ok? Se você for trabalhar uma oferta, se você for dar um desconto, realmente faça com que essa oferta, esse desconto, seja atraente e seja um diferencial. Você pode trabalhar outros itens, proposta de valor, diferenciais do seu produto, mas se você for trabalhar uma oferta e um desconto que você considera exclusivo a nível financeiro, realmente faça isso acontecer, ok? Um outro ponto, não tenha medo de abrir os segredos do seu negócio, trabalhe com valor, ofertas únicas e itens de engajamento, conteúdo aleatório apenas com datas e ocasiões especiais, mas com propósito, é claro. O que eu quero dizer com relação a isso? Muitas empresas elas têm medo de colocar para a comunidade determinada situação ou determinada informação, falando assim, olha, se eu falar isso eu vou perder cliente, eu vou estar revelando um segredo do meu negócio, enfim. Óbvio que existem alguns segredos industriais, alguns segredos comerciais que não vão ser revelados, mas às vezes são tantas coisas que são colocadas com preciosismo tão grande que não faz sentido. Então, faça com que sua empresa ajude a resolver o problema do seu consumidor sem medo de falar assim, ó, se eu revelar isso para ele, ele não vai voltar. Não, você vai estar atraindo a atenção dele para gerar fidelidade. Então essa cultura tem que ser mudada, ok? Ferramentas gratuitas também são uma ótima opção. É possível? Sim, muito possível. A gente falou, por exemplo, desenvolvimento de projetos. Você tem o Trello aí que pode te ajudar a desenvolvimento de projetos. Olha, eu quero fazer análise no meu site. O Google Analytics, ok? Eu preciso de um CRM gratuito, por exemplo, nós estamos no HubSpot. Se você precisar de um CRM que dê passo, tem o Pipedrive, o Mosquite, enfim. Eu preciso de uma ferramenta de automação. Existem algumas opções gratuitas que você tem para envio de e-mail único, por exemplo, MailChimp. Se você quiser evoluir para uma ferramenta futura de um porte maior, mais madura para automação, tem o RD Station, por exemplo. Mas existem hoje as opções gratuitas no mercado que podem te ajudar no planejamento, execução e análise de marketing, ok? Sempre que você fizer uma ação, deixe visível e direto os call to actions que nós falamos. O que é esse call to action? É uma chamada para conversão, é o convite para o consumidor de fazer parte do seu universo. Então sempre deixe claro ações que refletem nesse ponto. Um botão em destaque, olha, um convite, terminando um post com uma pergunta, com um convite à reflexão, com um convite a conhecer mais através de um e-book, enfim. Trabalhe as chamadas para a ação de uma forma mais direta. E coloque seu conteúdo atrás de landing pages, que além de ajudar na captura, também são excelentes para SEO. Então, se você está desenvolvendo uma campanha, se você quer fazer um e-book, um vídeo, construa uma landing page, coloque um formulário, faça esse beabá do marketing que vai te ajudar no desenvolvimento de novos negócios, novos contatos e também auxiliar na indexação do seu conteúdo. É uma página única, vai favorecer bem o trabalho de palavras-chave e você pode desenvolver isso de uma forma rápida também com diversas ferramentas do mercado, ok? A partir disso, a gente vai para o nosso quarto passo, que é converter no prospect. Então, você já está capturando esses prospects, você já está fazendo suas ações de marketing, você já está interagindo com a comunidade e trazendo interessados. Aí você precisa, nessa interação, para continuar sendo lembrado, organizar sua base de contatos, segmentá-la por perfil e por interesse. Então, não adianta você disparar uma informação geral a partir do momento que você captura pessoas e contatos por diferentes canais de interesses diferentes. Então não adianta você fazer diversas campanhas ou campanhas segmentadas, trazer um público para a sua base de contatos e depois generalizar isso, ok? As campanhas de e-mail vão te ajudar a fidelizar, então tenha esse perfil segmentado. Efetue newsletters periódicas, efetue automações que ajudem o seu consumidor a descobrir novas informações com base no interesse dele e principalmente aqui eu quero reforçar um ponto que é o seguinte, quando as pessoas pensam em automação, muitas vezes elas pensam em um contato mais frio com o cliente. Tá certo que a automação, ela gera esse contato um pouco mais frio. Porque é notável hoje quando você recebe um e-mail pessoal, um e-mail automatizado, enfim. Mas você deve levar em seguinte consideração, a automatização, ela surge para reduzir o seu esforço com
a construção de um caminho de marketing. O relacionamento personalizado, ele deve acontecer de tempo em tempo e em cada uma das etapas do seu funil, de modo a trazer segurança para o seu consumidor, ok? Por mais que existam automações, você tem que ter algumas ações pessoais, one-to-one mesmo, para que o seu consumidor lembre sempre de você e que você consiga acelerar o processo de fechamento. Lembrando que aqui também é importante que você tenha bem alinhado o seu funil de vendas, bem alinhado o seu marketing comercial, para saber qual que é a etapa certa que o marketing começa a passar esses contatos para o comercial para esse relacionamento direto e personalizado, ok? Depois nós vamos para a nossa quinta etapa. Efetuei as minhas ações, efetuei o meu planejamento, eu construí os meus processos, as minhas mídias, publiquei, agora eu vou fazer a minha análise para que eu possa crescer, ok? Então, eu vou ter que fazer as ações de avaliação do que foi feito, o retorno sobre cada uma das ações. Você vai ter que construir um relatório de dados que demonstre o quanto você e sua equipe estão gastando, qual o retorno sobre isso, o retorno tanto financeiro quanto com relação ao tempo investido nessa situação, nas campanhas desenvolvidas. Ferramentas que gerem relatórios eficientes, elas podem e vão te ajudar muito a ter os dados necessários para você fazer as suas análises de marketing e de ações comerciais. Elimine dentro desse processo o que sempre desgasta a equipe, que não traz resultado nenhum. Então, se você for desenvolver relatórios, desenvolver processos, não vá para o lado burocrático. Lembre-se que a automação ela te ajuda a melhorar esse processo e evita uma demanda excessiva que faz com que sua equipe perca tempo. Então, se existir alguns itens que podem ser automatizados, ok, perfeito. Se não, só está atrapalhando, não está trazendo resultado nenhum, você vai eliminar o que está desgastando a equipe. E amplie os recursos com foco em performance e resultado. Depois que você fez os resultados, as análises, você fala assim, por esse caminho foi legal, por esse não foi tão legal, mas essa ação e essa foi muito interessante. Então, destine recursos em maior instância de tempo financeiro para essas ações, para que seja estimulado perante o seu consumidor, perante a sua empresa, maior possibilidade de resultado, ok? Então aqui é a nossa famosa coleta e análise de dados. A partir disso, a gente vai naquela visão de processo e ferramenta. Eu quero mostrar para vocês um quadro aqui de ferramentas que você pode se utilizar e deve se utilizar no dia a dia da sua empresa e de suas campanhas, para que você possa conquistar um maior volume de clientes. Então aqui a gente tem uma visão de inbound marketing, ok? Uma visão básica de inbound marketing, que você tem a construção de um site, definição da sua persona, o seu posicionamento no Google através de SEO ou SEM, ok? Não só no Google, tá? Mas Bing, Yahoo, enfim. Otimização para mecanismos de busca. Você tem o trabalho nas mídias sociais, depois você vai ter o trabalho da construção de conteúdo em blog, definir o seu cronograma com a frequência de conteúdo e publicação. A partir disso, do seu site, persona e conteúdo, você vai desenvolver suas estratégias de SEO e de mídia paga. Lembrando que SEO e o desenvolvimento de ações orgânicas, você pode manter somente isso sem nenhum investimento financeiro? Pode. Só que o tempo vai ser muito maior de conquista de resultados. Não existe milagre no marketing digital, assim como não existe marketing digital. O que existe é o marketing aplicado ao universo da internet. Então, obviamente, como todos os outros canais, se você faz um investimento mesmo que mínimo, você acelera o alcance dos seus resultados. Então não adianta você simplesmente investir no orgânico achando que em um curto ou médio, ou coloca até médio espaço de tempo, você vai ter um resultado muito satisfatório, excelente, a não ser que você seja uma empresa extremamente exclusiva ou que seja um produto ou serviço extremamente exclusivo e com alta procura, mas isso nos tempos atuais é raro de se encontrar. Então, vai fazer a sua estratégia orgânica, separe um orçamento, mesmo que mínimo, para que você desenvolva algumas ações de anúncio na internet, ok? Se você quiser ter um alcance, não vou colocar básico, mas inicial interessante, planeje as suas ações pagas, as suas ações de ads, a sua parte de SEM em conjunto com o SEO, ok?
Daí você vai desenvolver suas páginas de captura de contato, suas ofertas indiretas ou diretas também, ofertas de produto, ofertas de inscritos digitais, trabalhar os seus call to action de forma ativa para gerar mais conversão. Você vai organizar os seus contatos através de um CRM, por exemplo. Você vai desenvolver campanhas de e-mail para fidelização, monitorar se esse público que acessou, se cadastrou, eles continuam observando o seu canal e como você pode gerar uma aceleração de fluxos de negócio com relação a isso, através de processos automáticos ou de contato direto, e a partir disso você vai analisando os relatórios e, através de ferramentas de análise, você vai construindo e refazendo todo esse ciclo, cada que suas partes. É óbvio que você não vai fazer um site todo mês, mas você pode fazer uma landing page todo mês para a sua campanha, mas você vai observando todo esse ciclo, mensurando, atualizando, descartando o que deu errado, estimulando o que deu certo, ok? Você vai construindo esse ciclo, que isso é basicamente a construção do inbound marketing. E nesse último slide, importantíssimo, treinamento e acompanhamento da equipe, ok? Isso é fundamental. Olha, não tem uma equipe, sou eu quem faço? Ok, treinamento. Olha, é uma agência que faz conhecimento, acompanhamento da agência e troca de informação sempre com contato direto. Aqui na Webspace a gente tem um contato direto com o cliente semanalmente, no máximo mensalmente, para sempre estar dialogando, discutindo ideias, trazendo inovação, se a gente puder dar um apoio na melhoria do comercial. Então por isso que a gente fala e a gente se posiciona como uma agência não somente de marketing digital, mas uma agência de marketing que quer trazer valor no relacionamento entre cliente e empresas, pessoas e empresas, porque qualquer ação, eu vou colocar de uma forma geral, mas entenda que qualquer ação que você faz dentro de uma empresa que quer gerar valor para o seu público, o marketing deve estar envolvido nisso, ok? Então, conhecimento ele nunca é demais, pelo contrário, a ausência de uma cultura sem formação contínua é tão prejudicial quanto um processo comercial sem uma etapa de prospecção. Então, se você tem uma cultura que não possui como meta a formação contínua dos profissionais, é como se sua equipe comercial se preocupasse só em vender no dia de hoje, não houvesse uma prospecção para amanhã. Você vai acabar definhando as ações a serem executadas, ok? Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho do que eu queria transmitir para vocês, tá? Eu passei assim bem rapidamente, porque na realidade os termos e os itens aqui apresentados vão ser abordados continuamente. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Toda sexta-feira acompanhe nossos canais, Facebook, o YouTube. Nós temos também o Instagram. Vou deixar tudo isso aqui para que vocês vão obtendo contínuo conhecimento e aplicando na sua empresa. Surgiu dúvida? Fala com a gente. Tá aí meu e-mail, rogerio@webspacemarketing.com.br. Deixe sua mensagem no nosso Facebook, deixe sua mensagem no comentário do YouTube e nos nossos diversos canais. Agradeço muito você ter nos acompanhado nesse vídeo e até uma próxima. Um forte abraço.